Olá galera, beleza? Meu nome é André Moraes, sou professor de História e hoje nós estamos dando início àquela promessa que eu fiz de nós trabalharmos conteúdos de História, né? Vai ser o bate-papo da História, o bate-papo com André Moraes. Não é aula, né? A ideia não é que seja aula, a aula vocês têm com os professores de vocês e vocês têm vários canais no YouTube que trabalham a ideia de aula, a ideia de quadro, a ideia de exercício. Aqui a gente vai bater papo, beleza? Então, quando você tiver a fim de ver um assunto de história, ver um ponto de vista, ver uma interação, uma reflexão, vocês vão ver aqui no canal. Nós estamos começando hoje, mas até o Enem nós teremos conversado sobre praticamente todos os conteúdos de história, né, de ensino médio que caem em vestibulares, tanto do Brasil quanto geral. Como é um bate-papo, esse vídeo pode ser que se fique um pouco mais longo do que os vídeos normalmente que eu trabalho de atualidades, beleza? Sobre assuntos políticos, né? Que é a ideia inicial do canal. Então, as tagzinhas, miniaturas vão estar lá, bate-papo de história com conteúdo. Então, se você quiser, tiver curiosidade de ver os mais diferentes temas de história, a gente vai estar trabalhando isso aqui, ok? E hoje nós vamos começar, a proposta era começar com absolutismo. Nós vamos começar com absolutismo, mas antes de falarmos de absolutismo, eu quero falar um pouco do período anterior, que era o sistema feudal. Vamos falar um pouquinho da decadência do feudalismo para que a gente pegue, né, o fio da meada, para que a gente possa entender melhor a proposta absolutista, né, a formação dos estados. É importante também destacar que nós trabalharemos a história ocidental, em grande parte, né? Por quê? Porque é a história que cai no Enem, na verdade, é uma história que é mais explorada, né, pelo mundo ocidental. Nós trabalharemos não conforme nós queríamos a China, o Japão, a Índia, mas num potencial menor. Então a gente vai falar de feudalismo, que é um fenômeno que não aconteceu em todo o planeta, ele aconteceu na Europa Ocidental e nem em toda a Europa. É bom que se diga isso, né? Nem em toda a Europa aconteceu o feudalismo. O feudalismo é mais uma coisa da Europa Central mesmo. Por exemplo, partes da Europa que o feudalismo praticamente não existiu. Ali na Península Ibérica, onde nós tínhamos os estados islâmicos, né? Os islâmicos dominavam a Península Ibérica durante boa parte da Idade Média, e as cidades na Península Itálica, né? Onde nós tínhamos as repúblicas italianas, que eram cidades-estados extremamente desenvolvidas e com comércio bastante ativo pelo mar Mediterrâneo. Ou seja, o feudalismo ele é uma peculiaridade de uma determinada parte da Europa devido a uma crise do poder central, né? Para a gente entender o feudalismo, a gente vai lá na decadência de Roma e vê que um dos fatores da decadência de Roma foi a descentralização política e o processo de interiorização da população devido aos grandes saques que tinham nas grandes cidades, né? Eu sempre que falo de feudalismo, eu dou exemplo de grandes crises, uma grande crise econômica. Uma grande crise econômica, ela nos joga para o campo, ela nos enfeudaliza. Por quê? Porque nós não produzimos o que nós comemos nas cidades, nos centros urbanos. Eu costumo dizer que as séries apocalípticas, elas nos dão essa ideia, né? Por exemplo, quando você assiste The Walking Dead, você percebe que não tem sentido as pessoas viverem nos centros urbanos, uma vez que você tem que ir para o campo produzir o seu próprio alimento. Quando surgiu agora, recentemente, essa pandemia do Covid-19, né, dessa doença, eu já estava me preparando para ir para Santo Estevão, para as terras da família lá da minha esposa, para que a gente pudesse começar a plantar o nosso próprio alimento. Esse processo de federalização é natural em períodos de crise do poder central e grandes crises econômicas. Basta a gente imaginar o que seria de nós se a polícia militar estivesse em greve até o dia de hoje. Já parou para pensar nisso? Nós não iríamos morrer, mas iríamos ter que reformular completamente o nosso modo de vida, despencando o poder central, o poder do Estado, e estabelecendo a ideia do poder local, né? Que nem a API, provavelmente eu seria o grande líder. Mas, dentro dessa perspectiva, o feudalismo ele foi a crise do poder central em Roma. Roma se destabilizou pelo seu gigantismo, por uma série de fatores envolvidos aí desde o cristianismo até o fim das conquistas romanas, o que ocasionou o fim da conquista de escravos, que era a mola propulsora da política romana. Ou seja, quando se percebeu que Roma decaiu, ocorreram dois fenômenos. Um processo de interiorização, pessoas com fome se dirigiram para as cidades,
e também o processo de fazendeiros que necessitavam de trabalhadores. E aí você tem aquele sistema de colonato que substitui a mão de obra pela mão de obra, que substitui a mão de obra escrava pela mão de obra servil. E aí criou-se aquele sistema de colonato, que o cidadão, que a pessoa ficava presa à terra, né? E durante centenas de anos, esse modelo feudal ocorreu ali no centro da Europa. Uma coisa interessante também no sistema feudal é que nós tínhamos um poder centralizado, sim, que foi a Igreja Católica. Sempre meus alunos me perguntam, professor, por que a Igreja Católica não sucumbiu com o Império Romano? Porque passaram a ser instituições diferentes, Igreja e Estado, né? A Igreja Católica, quando foi criada no Império Romano, ela passou a ter, pelo dízimo, né, pelo imposto estabelecido pelo Império para a Igreja, uma riqueza gigantesca. Que riqueza era essa? Era dinheiro? Era ouro? Não, era em terras. Ora, se a Igreja Católica tinha muitas terras, é óbvio que num sistema como o sistema feudal, que o poder é estabelecido pela quantidade de terras, a Igreja Católica ela se tornaria a grande suzerana, né, a grande suzerana da Idade Média, né, do período católico, com milhares de vassalos, né, e esses vassalos deviam uma série de obrigações à Igreja, inclusive participar das guerras quando a Igreja entrasse em alguma. É por isso que o grande movimento das cruzadas, né, a ida da Igreja Católica para o Oriente Médio na tentativa de tomar Jerusalém nas mãos dos islâmicos, essa cruzada ela foi um tiro no pé da Igreja Católica. Se a Igreja Católica imaginava reconquistar, unificar a Igreja que tinha sido dividida, né, no Cisma do Oriente, e se a Igreja Católica queria a retomada de Jerusalém, por outro lado, a Igreja Católica colocou nobres europeus feudais em contato com grandiosidades e especiarias do Oriente, o que fez com que esses nobres passassem a querer a seda, a querer o perfume, a querer sabonete, a querer mais espelhos, a querer, enfim, tudo aquilo que se descobriu no Oriente, que havia um estágio, né, comercial maior do que o período feudal, maior do que a idade da Idade Média na Europa. Só que os homens entraram em contato com essas maravilhas. E essas maravilhas você não obtém plantando, né? Essas maravilhas você se obtém comprando e não plantando. Então o homem passou a desejar coisas que jamais ele tinha visto. E ao desejar essas coisas, eles perceberam ao longo do tempo, é claro que isso é um período transitório longo, que aquele modelo feudal não era mais capaz de proporcionar aquilo a eles. Então o modelo feudal, aos poucos, vai sendo o quê? Superado por um sistema que vai alimentar o homem das novas necessidades que deixaram de ser apenas a comida. Passou a ser bens, passou a ser o sal, passou a ser o açúcar, passou a ser coisas que o homem europeu até então não conhecia. Mas como conseguir essas especiarias tão desejadas pelo homem, né? Tem um filme interessantíssimo chamado Cruzadas, que tem uma frase, uma passagem do filme que o cara faz que um pedaço de seda lhe faz um nobre na Europa, né? 1 quilo de açúcar seria um dote de casamento, o sal seria algo extraordinário, afinal de contas, o sal não apenas dava gosto na comida, como também preservava, né? Como também fazer com que a carne tivesse um tempo mais duradouro, porque o sal, vocês sabem muito bem, que conserva. Então isso é muito interessante, porque essa dinâmica desse novo homem medieval, né, com as conquistas do Oriente Médio, afinal de contas, nas cruzadas, milhares de europeus nobres entraram em contato com o Oriente Médio. A Igreja Católica, durante 100 anos, dominou a cidade de Jerusalém, então tomou contato, tomou conhecimento, e esse homem ele não voltaria mais o mesmo para a Europa. Ele teria novas necessidades, o que não seria suplantado pelo sistema feudal, né? Contando a isso as revoltas escravas, que os servis, as revoltas servis, já que os servos já estavam sucumbindo àquele modelo de vida quase que sub-humano. Então o sistema feudal ele foi sendo superado. Foi sendo superado pelo quê?
Bem, ele foi sendo superado por novas descobertas. As feiras, afinal de contas, as cruzadas abriram uma série de caminhos, né, de vias para o Oriente Médio. Esses caminhos se cruzavam, ali começaram a surgir as feiras. Nós temos um renascimento comercial interessantíssimo, né? Nós temos o surgimento de moedas e nós temos uma nova relação de poder surgindo, né, que vai substituindo o poder da nobreza feudal. É lógico e importante que se diga que esse poder da nobreza feudal ele não vai ser destruído de uma hora para outra, isso vai durar séculos, mas estava ali surgindo uma nova classe, uma classe de comerciantes que passaram a ter poder. E no momento que elas passaram a ter poder, elas passaram a defender os seus próprios interesses. Passaram a defender os seus interesses contratando exércitos, construindo fortalezas, os famosos burgos, e também passaram a disputar espaço com o senhor feudal, uma vez que ela estava cansada de pagar pedágios, de pagar impostos, de pagar tributos aos senhores feudais. Ou seja, os senhores feudais começaram a ser um empecilho para o crescimento daquela classe que vinha surgindo, que era os comerciantes, que mais tarde nós vamos chamar de burguesia. Então percebam que existe uma diferença entre a burguesia e a nobreza. A burguesia eram aqueles que se tratavam com o comércio, era a nova classe que estava surgindo, eram novos, poderosos, grandes comerciantes que estavam surgindo, e nós tínhamos do lado de cá os nobres, que viviam ainda daquela herança da ideia de nobreza da Idade Média, beleza? Então, nessa perspectiva, você começa a ter confrontos, você começa a ter embates de posicionamentos, o que vai fazer com que a burguesia, essa ascensão da burguesia, essa ascensão do comércio, o surgimento de cidades a partir das feiras, a partir dos burgos, essas cidades começam a surgir, esses conflitos, essa busca por uma nova perspectiva de territorialidade vai fazer com que alguns nobres, né, disputem entre si o controle de determinadas regiões, e aí você tem a germinação do nascedouro dos estados modernos, né? Ou seja, a gente trabalha sempre 4 estados. A gente trabalha a França, o nascimento da França, o nascimento da Inglaterra, o nascimento de Portugal e o nascimento da Espanha. Lembrando que o surgimento desses 4 estados, eles se dão de forma diferente. A formação dos estados modernos, ela se dá de forma heterogênea, beleza? É lógico que Portugal e Espanha têm uma ligação mais forte com a Igreja Católica, afinal de contas, a formação dos países ibéricos se deu a partir da expulsão dos mouros, dos islâmicos daquela região, né? Você tem ali, logo mais ao oeste, né, a Espanha e a leste, Portugal. Mas esses estados se deram a partir da unificação de reis dos católicos para fortalecer exércitos para expulsar os islâmicos, né? A expulsão dos islâmicos origina a Espanha e origina Portugal. Primeiramente Portugal, depois a Espanha. Portugal é o primeiro estado moderno a ser consolidado a partir da unificação de reinos cristãos para expulsar os islâmicos. E a Espanha, posteriormente, né, com a unificação dos reinos de Aragão e Castela para expulsar lá o último impériozinho de Granada, que era o reduto islâmico da Península Ibérica. Beleza? Então é lógico que esses 2 estados eles vão ter uma presença muito marcante da Igreja Católica, afinal de contas foi herança das cruzadas, né? Não é à toa que as bandeiras têm suas cruzes lá e que Portugal e Espanha, devido a essa forte presença da Igreja Católica, não terá um mercantilismo econômico, né? Um mercantilismo, modelo econômico da época, tão satisfatório quanto outros países que tiveram um pensamento mais liberal. Beleza? Bem, então essa formação dos estados modernos, a partir da Inglaterra, a partir das guerras das Duas Rosas, a ascensão dos Tudor, e na França a partir da Guerra dos 100 Anos. Então não foi fácil a formação, né, de estados, afinal de contas você tinha muitos nobres naquela região e nem todos os nobres atendiam interesses ou queriam os mesmos interesses, né? Afinal de contas, o surgimento de uma figura central iria sobrepor o poder dela sobre outras áreas, né? Então nós tivemos grandes conflitos em relação a isso. O absolutismo inglês ele é um pouco diferente do absolutismo francês, né? Afinal de contas, a França se unificou completamente em torno de um objetivo que era expulsar os franceses do norte, os ingleses, desculpe. Os franceses todos se unificaram para expulsar os ingleses do norte, né? Então havia
um objetivo muito central, que era expulsar o inimigo. Isso fez com que a população francesa, os nobres franceses, se unificassem em torno dos Bourbons, né, e eles conseguiram manter esse absolutismo dos Luíses bastante forte. Afinal de contas, não se tinha outros nobres a competir com eles. Na Inglaterra foi diferente. Na Inglaterra, desde logo do primeiro momento, em 1215, que você tem uma rivalidade entre os nobres muito grande, a ponto de um nobre ou de uma família não conseguir se sobrepor às outras, os seus poderes aos outros nobres. Então, tivemos ali que ter acordos, tivemos ali que ter a Carta Magna, que é o nascedouro das constituições modernas, do qual, tudo bem, tinha lá o rei, mas os outros nobres também tinham ali poder decisório na Câmara dos Lordes, né, e na Câmara dos Comuns com os comerciantes. Então, a gente vai vendo que o absolutismo inglês ele não tem a mesma força clássica do absolutismo francês, né? O inglês é um pouco mais ameno, o que vai mudar com a Revolução Anglicana, com a Reforma Anglicana, beleza? Ora, eu estou falando aqui de transformações muito fortes na Europa ao longo do século XIV, XV, XVI, e essas transformações, é lógico que ela vai influenciar em todas as áreas, né? Em todas as áreas, principalmente nas artes, é isso? Na política, na religião, né, e consequentemente em toda estrutura econômica, não é verdade? E esses 4 assuntos, né, essas 4 grandes mudanças que nós falamos aqui, é que vai dar vazão à compreensão desse processo transitório do feudalismo para o sistema capitalista. Olha que eu não estou falando de capitalismo ainda. Eu só começo a falar da ideia de capitalismo a partir da Revolução Industrial. Nós estamos numa era que eu considero pré-capitalista, beleza? Que é o nascedouro de todo esse sistema, né? Como ele se deu. Mas capitalismo mesmo, a gente vai esperar um pouquinho para falar dele. Ora, quando você tem renascimento cultural para trabalhar as mudanças culturais, sociais, e principalmente no campo linguístico, de artes, enfim, a mudança comportamental, oriunda dessas mudanças econômicas que estava surgindo. Você tem a reforma protestante, a reforma luterana, calvinista e anglicana, que é a que nós vamos estudar. Afinal de contas, a religião também muda de acordo conforme as mudanças vêm ocorrendo. A Igreja Católica se torna superada, né, no sentido de absorver as mudanças que estavam acontecendo na Europa. Nós temos o mercantilismo, que é o modelo econômico adequado nesse período, que é o modelo pré-capitalista, que é o modelo de acumulação de metais preciosos, a gente vai falar bastante disso. E nós temos também o absolutismo, que é o contexto modelo político, ou seja, esses 4 fenômenos da história que são estudados separadamente, eles estavam acontecendo de forma assim, simultânea, né? O absolutismo, o mercantilismo, a reforma religiosa, né? Elas estavam acontecendo de forma simultânea, então a Europa viveu um momento de grande transformação nesse período, que é a transição do feudalismo para a Idade Moderna, da Idade Média para a Idade Moderna, a formação dos estados e a ideia de absolutismo, beleza? Então não tem como nós estudarmos isso de forma separada. A gente vai tentar trabalhar isso da melhor forma possível, falando de país por país, de estado por estado, conforme a necessidade, né, das interferências, e vamos falar também das interferências reformadoras que ocorreu em toda a Europa, beleza? Por enquanto é isso, a gente já vai gravar outro vídeo para deixar aí para vocês, mas um vídeo já de 18 minutos, já está muito longo, né? Mas a aula é isso. Então vamos falar também agora, já no próximo vídeo, de estado por estado, seu modelo, né, absolutista, beleza? Um abraço a todos. André tá na área.